Olá a todos, boa noite. Aqui mais uma vez reunidos neste grupo familiar. E lá para casa também o desejo que tudo vá bem, esteja tudo bem com vocês. Temos andado a estudar Efésios 6, a carta de Efésios, que vai de 1 a 6, e hoje terminamos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E espero que tenha sido frutífero e continue a fortificar os vossos corações. E acima de tudo que nos vossos lares haja paz, alegria, gozo, prosperidade em todas as áreas da vida. Amém. Quando se fala de prosperidade não se fala de dinheiro, fala-se ter o suficiente para seguirmos a nossa vida sempre em frente. Aqui também já estivemos a compartilhar um bocadinho, a conversar, a rirmos. Amém. E agora sim vamos compartilhar a palavra de Deus, esperando que o Espírito Santo, que Ele é sempre presente, para nos ajudar, para nos fortalecer e também para nos fazer ver realmente a palavra de Deus conforme ela é. Porque a vontade de Deus e de Deus Pai seja sempre feita nas nossas vidas e através da sua palavra. Amém. Então, eu hoje, como já disse, vamos acabar a carta aos Efésios, que é o capítulo 6, e eu quero dizer que o capítulo 6 nos fala sobre a importância da batalha espiritual e a necessidade de os crentes vestirem a armadura de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6. Quem já abriu, diga amém. 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 Então toda a gente está rápida, está mais rápida que eu. E eu vou-vos ler então, a começar a partir do versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis à ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na molestação do Senhor. Nós, na semana passada, vimos, né, Efésios 5, que nos falou nos deveres domésticos, né? Falou-nos acerca da autoridade do marido, da submissão da esposa, mas que a submissão não é ser tapete nenhum do marido, é estar ao lado do marido, pronto, é uma verdadeira ajudadora. E o apóstolo Paulo continua a carta e está-nos agora aqui a falar entre a questão dos filhos. Que os filhos devem obedecer aos pais. E que os pais devem tratar os filhos do mesmo modo. Né? Sobre a palavra de Deus. Para quê? Para que eles não se desviem e para que eles se possam submeter aos pais. Tem que haver respeito também. Os filhos devem obedecer aos pais por amor a Cristo, mesmo que os pais não sejam cristãos. Sim. Atenção. Mesmo que os pais não sejam cristãos, os filhos devem obedecer aos pais. Porquê? Porque, como nós lemos, honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos da lei e também é seguida pela uma promessa. Não é preciso ir lá, mas tomem nota se quiserem. Eu tenho aqui apontado Deuteronômio 5:16. O primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Está lá em Deuteronômio 5:16. Honra teu pai e tua mãe como ao Senhor teu Deus te ordenou, para que
prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Então nós estamos a ver aqui o seguinte. Os filhos devem honrar o pai e a mãe. E os filhos cristãos não devem nunca fazer nada de imoral, ainda que sejam mandados pelos pais. Nós devemos honrar dentro dos parâmetros de Deus. Né? Agora o meu pai não é cristão, eu sou cristão. E o meu pai manda-me fazer alguma coisa que eu sei que é contrária à vontade de Deus, eu aí não o posso honrar. Porquê? Nesses casos, não devemos obedecer a Deus e não aos homens. Como diz lá em Atos 5:24. Em Atos 5:24 diz assim: porém respondeu Pedro e os apóstolos. Disseram, não importa, mais importa obedecer a Deus do que a homens. Então nós aqui estamos a ver, sim senhora, devemos honrar os nossos pais, devemos honrar pronto, mas se os nossos pais nos quiserem levar a uma imoralidade contra a parte de Deus, então nós temos que honrar mais a Deus do que propriamente aos nossos pais. Então, os pais nunca devem ser excessivamente severos com os filhos, nem ridicularizá-los. Por isso é que, como nós lemos, não provoqueis a ira a vossos filhos, como diz aí no versículo 4. Vamos continuar a ler Efésios e vamos começar pelo versículo 5. Por cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, Está-se ali qual? Efésios 5. Ah, Efésios 5. Não, Efésios 6, 5. Sim. Está certo? Não estou a ler mal, para não. Está certo. Lê lá. Não é escravos. É escravos. Mas isso mais à frente. Eu estou a ler Efésios 6, versículo 5. Sim. Para que cada qual levará a sua própria carga. Não, aqui não diz isso. Vós servos obedecer aos Escravos, obedeça aos seus senhores com respeito e amor. Escravos. ao vosso Senhor, segundo a Mas carta. é que vai Mas ficar a sem Bíblia escritura. é diferente um pouco, não há. Não, mas Será diferente. Acho não. Está aqui passado, se vocês estão muito desviados da letra. Pois estão. Então não jantaram. Se tivessem jantado, tinham dito. Versículo 5. Eu vou ler por aqui. Lê lá, Se calhar há Então o teu. outra introdução que nós temos aqui. Assim? Vós servos, obedecei aos vossos senhores. Agora Segundo a Agora carne, está certo. com temor E tremor. e tremor. Agora está certo. Não sei se Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Exato. Eu se calhar fui buscar esta, estava claro. Mas também não foge. Não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Exato. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, para que seja servo, seja livre. Certo. Vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há distinção de pessoas. Isto é outra introdução que eu tenho aqui, se calhar fui buscar Filipenses ou alguma coisa. É o seguinte, na igreja, como nós estamos a ver aqui, fala-nos de senhores e de servos, ou de escravos. Mas, seja senhores ou servos, neste tempo, eles partiam o pão juntos e comiam
à mesa do Senhor. Então isto nos está a dizer, quer seja o Senhor, quer seja o servo, eles têm perante Deus o mesmo valor. Isto podemos nos dias de hoje dizer assim, seja os empregados, ou seja os patrões, devem servir fielmente a Cristo. Exato. Porque nós sabemos que em muitas denominações se encontra patrões e empregados. Eu já passei por denominação que assim acontecia. Tanto estavam lá os patrões como estavam lá os empregados. E nós sabemos, eu o conheço, porque chego a trabalhar na minha profissão, onde há pastores, né, de denominações, que são empregados de patrões e que os patrões vão lá às congregações deles. Portanto, aqui não há, Deus está-nos aqui a dizer que aqui não há distinção de ninguém e é escusado do patrão ameaçar o empregado, ou o servo, ou o rico, ou ameaçar, porque Deus não faz distinção de ninguém. E todos devemos nos lembrar, né, que quer os servos do Senhor, que Ele é o mesmo para os servos, que Ele é o mesmo para os patrões, que Ele é o mesmo Senhor. E só Ele é que é o superior, só Ele é que pode dar ordens a qualquer irmão. Então Ele é que é totalmente o justo. Portanto, aqui Paulo está-nos a querer, não está-nos a querer explicar o seguinte, não há distinção. Exato. Exemplo, estamos aqui agora, estou eu não sou mais nem ninguém, embora esteja a falar a palavra de Deus, eu não sou mais que a Carla, eu não sou mais que a Silvana, eu não sou mais que seja quem for. Não sou, todos estão aqui na mesa, eu não sou mais que ninguém. Exato. Só o que tenho aqui é o seguinte, Sim. uma autoridade. Exato. É isso. Não quer dizer que a autoridade seja mais do que tu. Não, exato, mas pronto, nós temos também que respeitar a autoridade acima Exato. de tudo, não é? Mas, como eu tenho que respeitar o meu patrão, mas a nível de trabalho, a nível de ministério, somos todos iguais, certo? Então, isto é o que o apóstolo Paulo nos está a querer ensinar. E depois o versículo 10, eu agora vou seguir, que eu aqui devia ter interpretado outro capítulo. E o versículo 10 diz assim: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está aqui a dizer que só podemos nos fortalecer pela graça do Senhor em nós, por meio da nossa fé. E diz mais o versículo 11: revesti-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus é a proteção do cristão. Contra o mal, contra as setas, contra o maligno, etc, etc, etc. E quando o apóstolo Paulo diz contra as astutas ciladas do diabo, isto ele nos está a falar, cuidado com os truques sutis de Satanás, porque ele existe. Ele vem sempre tentar vir à nossa mente, tentar roubar as coisas do nosso coração, até ele vem sempre para nos tentar enganar, para nos tentar embaraçar os cristãos, muitas das vezes, que estão numa guerra espiritual. E é aí, quando nós estamos numa guerra espiritual, ele tenta vir sutilmente tentar nos enganar. Exato. E Paulo nos alerta acerca disso, para nós nos revestirmos com toda a armadura de Deus. E o versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está-nos aqui a exortar o seguinte: a nossa verdadeira batalha não é contra as pessoas. Amém. Epá, se me fizeste isto, deste-me um arranhão. Eu agora vou-te fazer 2 arranhões. Não. E Paulo está-nos a dizer, cuidado com as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa guerra não é contra pessoas, Exato. mas contra seres demoníacos, que eles existem na realidade, que estão operando neste mundo espiritual. Por isso é que diz, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E muitas das vezes, estas hostes espirituais usam de pessoas que não querem nada com Deus para nos virem apequentar, para nos virem chatear. E muitas das vezes essas pessoas nem sabem que estão a ser utilizadas Exato. por ele. Por isso é que o apóstolo Paulo nos exorta aqui, não fazer guerra contra a carne, nem contra o sangue, nada contra as pessoas. E depois diz mais, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Até o dia mau vem. A todos. O dia mau vem. A gente não quer, mas o apóstolo já está a dizer, olha, veste lá a armadurazita, porque nem tudo é sol. De vez em quando vem uma tempestade. Né? Deixa eu passar quando. Exato. Por isso é que ele nos diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Eu tomei assim uma notazinha que é assim. Qualquer luta espiritual na vida do cristão pode ter uma causa. E tem uma causa. Sim. Mas muitas das vezes o cristão não vence, e eu vou-vos dar um exemplo porquê. Se um cristão, se for desonesto, não pode esperar resistir ao diabo, resistir à mentira. Está no modelo. Por isso é que Paulo nos exorta, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Mas não podemos estar na mão do diabo. É isso. Temos de ter cuidado. Temos de ser honestos. Se formos desonestos, nós já estamos nas mãos dele. E depois diz o versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo gigido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A justiça que a couraça representa é a justiça de Cristo, imputada em todos nós como cristãos, para as boas obras que todos nós temos que caminhar nelas. Calçando, versículo 15, calçados com os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, o que o Evangelho nos está aqui a querer ser, o que nos quer significar, é ficarmos fundamentados, firmes no Evangelho e apoiarmos nele. E nós, como soldados cristãos, nós somos soldados, não é? Como cristãos, devemos preparar para seguir o Evangelho e, acima de tudo, levá-lo por onde quer que nós andamos. Exato. Devemos sempre propagar as boas novas. E o versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo deve ser usado contra tudo. Mas também o escudo
deve proteger toda a armadura. Por isso, a importância da fé na nossa vida. O escudo do cristão oferece proteção contra todos os dardos inflamados do maligno. E os ataques de Satanás não podem penetrar no nosso coração nem na nossa mente. Nós, como cristãos, temos que ter o escudo da fé e esses dardos não podem entrar no nosso coração nem na nossa mente. Quando que nós depositamos a nossa fé em Deus. É impossível esses dardos inflamados entrarem na vida do cristão. Depois o versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é uma arma de defesa e é uma arma de ataque. Tem dois gumes. A palavra específica que nós precisamos de ter e precisamos de conhecer, ela tem que estar sempre intimamente no nosso coração, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para nós sabermos como devemos manejá-la e como podemos usá-la bem. Porque às vezes podemos também pegar na espada e não sabemos usá-la, não é? Então nós temos que ter conhecimento. Não é ser chapuchões, não é ser balonites. Um balão inchado. Sabe a palavra do princípio ao fim, mas depois também Saber se dá, manusear, saber manusear. mas também não saber praticar, mas estarmos preparados Exato. para manusear. Não é preciso saber muito. Como é que Jesus venceu no deserto? Foi com o quê? Palavra. Com a palavra. Então ela é de defesa, mas também é de ataque. E o versículo 18 diz assim: orando o tempo do tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo era um homem de oração. E ele, ao terminar esta carta de Efésios, ele suplica para que nós oremos por todos, uns pelos outros, porque sem oração toda a armadura seria inútil. E ele, quando fala em petições e orações, elas devem de ser feitas para todos os cristãos e em todas as ocasiões. Então, nós devemos sempre orar em todo o tempo. Mas não é 24 horas. Não é preciso ser 24 horas. Mas orar. Porque nós devemos de orar. Amém. E nós devemos nos lembrar, quando o apóstolo Paulo fala aqui nós orarmos em toda a oração, súplica, etc., que além das orações, acima de tudo, nós devemos ter perseverança e paciência, porque elas são essenciais para esperarmos a resposta de Deus. Exato. Não basta orar, precisamos ter paciência, né? E perseverança. E o apóstolo continua. Veja até que ponto é que o apóstolo chega. Não orar só pelos santos e por mim. Por mim, pois. Então, todos nós precisamos de oração uns Amém. dos outros. Amém. É verdade. O pastor precisa da nossa oração. É verdade. Nós precisamos da oração deles. Eu preciso da oração da Carla. A Todos Carla. nós. É verdade. Todos nós precisamos uns dos É outros. sim, senhor. Orar um pelos outros. Exato, orar Isso isso. aí. Exatamente, é isso mesmo. Para que me seja dada, está a ver? O apóstolo também pede a oração para ele, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Porque é que nós muitas das vezes oramos para que
Deus dê sabedoria, Ou palavras certas na nossa ou boca. palavras certas na nossa boca, dê sabedoria ao nosso líder para nos ministrar segundo a sua vontade. É isso que nós devemos É isso. fazer. E por mim, para que seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Qual era o objetivo do mistério do Evangelho? Pelo qual sou embaixador nas cadeias. Até O Ministério deu. cadeias. Para que possa falar dele, de quem? Do Evangelho, de Cristo, livremente. Como convém falar. Olhem por mim. Porque eu preciso falar, estou preso, mas eu quero propagar o Evangelho aqui mesmo nas cadeias, etc. Então o apóstolo Paulo não se envergonhou de pedir a outros cristãos, né, que orassem por ele. Então, quando nós precisarmos, não temos que nos envergonhar. Olha, irmãos, olhem por mim que eu estou a precisar de ajuda, eu estou a precisar. Não é preciso dizer o quê? Claro. Deus sabe as coisas. É isso mesmo. Então, mesmo estando na prisão, ele queria continuar a ser testemunha fiel ao Senhor. E para finalizar, dizia o versículo 21. Ora, para que vós também podeis saber os negócios, ele não queria só ter as revelações dele. Aquilo que Deus lhe revelava, ele gostava de ensinar e partilhar aos outros. Ora, que vocês também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquio, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que sabeis do novo estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então nós estamos a ver aqui Graças a o apreço de Paulo pelo ministério dos outros. Por isso ele manda. Não foi Informar. egoísta, né? Ele sabia, mas o prazer dele era dividir, né? Dividir o que ele sabia com os outros. Sem dúvida, né? exato. E é isso que nós temos que ser mesmo, né? É a vida do servo de Deus, é partilhar. Né? Que o próprio Jesus dá de graça o que de graça recebeste. Né? Exatamente. Nós recebemos vida em Cristo e é a nossa missão, né? Como mensageiro de Cristo, como conhecedor do Evangelho. E é isso. É isso. E depois temos outra coisa, outro facto aqui ao terminar esta carta. É que a carta não termina com saudações pessoais. Então isto, como ele costuma fazer nas outras epístolas, nas outras cartas. Né? Então isto indica que esta era uma carta circular. Isto é, era destinada a várias igrejas. Exato. Como é destinada, se nós lermos de 1 a 6 para os dias de hoje. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Efésios é o manual da igreja para os dias de hoje. Aos dias de hoje. Então, nós ao terminarmos esta carta de Efésios, desde o capítulo 1 ao capítulo 6, eu quero dizer o seguinte. Efésios nos fornece, e começámos a ver logo isso no capítulo 1, né? Uma visão geral acerca de bênção e dos benefícios que estão disponíveis aos crentes por meio da sua união com Cristo. Com Cristo. Nós também vimos, e continuamos a ler a carta, e vimos que Efésios 2 é poderoso e edificante e destaca sempre a graça de Deus e a salvação.
E que essa graça de Deus e a salvação está disponível para os crentes por meio da fé em Jesus Cristo. Amém. Nós também vimos que Efésios é poderoso e edificante, na qual nos enfatiza o ministério e a grandeza do plano de Deus para a salvação. Amém. Se nós lermos o capítulo 3, verificar isso. Também nos enfatiza a importância de nós vivermos uma vida agradável a Deus. E por fim, Paulo enfatiza a importância da guerra espiritual e a necessidade dos crentes estarem preparados contra os ataques do inimigo. Paulo encoraja os crentes a vestirem a armadura de Deus, a permanecerem firmes diante de qualquer adversidade que possa vir, sabendo que a vitória vem sempre pelo meio de Jesus Cristo. Amém? Nós também nos falámos no versículo 5 acerca, muito ligeiramente, da esposa e do marido, e ligeiramente hoje no capítulo 6 acerca dos pais e dos filhos. E futuramente, se calhar, poderemos ter aí, se calhar, falar sobre a família, sobre o projeto da família, de Deus, etc, etc. Portanto, termina aqui a carta dos Efésios. Espero que tenha sido instrutivo. Amém. É sempre, é sempre, é sempre. Tenha sido instrutivo. Analisamos uns com os outros. Temos analisado diretamente, como temos analisado indiretamente, depois aqui uns com os outros. E é o que eu digo, quando tiverem alguma dúvida, não fiquem. Apareçam. Venham até aqui ao grupo familiar, ou vão até à nossa igreja. Amém. Tentem sempre esclarecer. Nunca se deixem ficar pela dúvida. Nunca. E agora vou dar um bocadinho, como é a última carta, vou dar um bocadinho a quem quiser compartilhar acerca do que foi falado aqui desde o capítulo 1 ao 6. Se tiver alguma dúvida, se tiver outra palavra que venha a acrescentar ao que foi aqui falado, então estão livres de poderem falar. Alguns não vieram a todas, porque estão a trabalhar, estão ausentes, etc. Mas aquilo que ouviram podem compartilhar. Mas em relação ao que a Silvana falou, está correto. O apóstolo Paulo, até aqui se vê, é fácil, eu creio, dou o meu parecer, não é o Senhor que me disse, eu dou o meu parecer. É fácil reconhecer uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem sempre o objetivo, não é de brilhar, mas é de partilhar aquilo que lhe é dado. Exato. E se nós verificarmos aqui, o Paulo tem o cuidado de começar a falar em quê? Obediência. A armadura de Deus só a veste quem é obediente. É verdade. E a vitória está na obediência. É isso. Ele diz, filhos, obedeçam aos vossos pais. Escravos, obedeçam aos vossos senhores. Exato. Mas depois, em contrapartida, diz, pais, tratem os filhos com decência, os senhores tratem-nos como de igual para igual, porque Deus não faz exceção de pessoas. Porque o Paulo estava a falar acerca da manifestação da hierarquia. E a hierarquia existe, ela está no coração de cada um. O Paulo respeita-me como pastor, eu respeito o Paulo como pastor, ele respeita a irmã, respeito toda a gente. Respeito toda a gente, porquê? Porque isso não tem nada a ver com como é que eu ia dizer? Com o posto da pessoa. Porque isso só gera vaidade, quer dizer, é pastor, gera vaidade, não é? Eu quero ser pastor, porquê? Porque o pastor tem sempre a Bíblia debaixo do braço e é toda coisa. E então parece que o pastor é um homem fora do normal. Afinal de contas, o Davi era o mais desprezível. Exato. E Deus o escolheu. É verdade. Estava lá no meio das Não ovelhas. É verdade. O Salomão, o filho de Davi, o Salomão, Davi não edificou o templo. Quem é que edificou o templo? Salomão. Era um homem preparado. Não, tinha 18 anos. Exato. Era um homem impreparado. Exato. É um erro as pessoas pensarem que é preciso uma grande preparação. Não. Deus só quer a nossa disponibilidade. É isso. Porque depois a palavra é Ele que dá.
É verdade. E o Paulo está aqui a dizer precisamente isso. Olhem para mim para que a palavra me seja dada. Ou seja, vocês aí estão a dizer o quê? Estão a dizer que estão comigo nesta luta. E vocês vão reparar o seguinte. Quando nós olhamos para a armadura, o Paulo fala muito isto porquê? Porque ele estava dentro da cultura romana. E a armadura é do Soldado soldado romano. Exato. É do soldado romano. Claro. E então ele vai procurar ilustrar, e eu hoje vejo realmente, quando ele fala de pés, é o quê? Os caminhos que nós trazemos. Quais são os caminhos que nós trazemos? Nós usamos os nossos pés para quê? Para levar boas notícias, para levar más notícias. Ele diz na preparação do Evangelho da Paz. Exato. Ele depois fala do capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? É nós termos a mente de Cristo. Exato. Pensarmos as coisas boas e não as coisas más. Exato. Porque o diabo, o Paulo estava a falar e eu estava a viajar um pouco para ver as astutas ciladas do diabo. As astutas ciladas do diabo. O Jesus foi tentado quando? Quando estava sozinho. Era. Eu deixo aqui um repto a todos os que aqui estão presentes e aos irmãos que estão em casa. Nunca se isolem. Nunca se isolem. É isso mesmo. A coisa pior que o ser humano pode fazer é isolar-se. É mesmo. Quando você se isola por iniciativa própria, para dizer assim, não, eu quero estar com Deus, quero orar com Deus, oh irmão, bem-aventurado é. Agora, se você se isola por questão de problemas, não faça isso, não faça isso. O próprio Paulo está aqui a dizer, sozinho não consigo nada. É verdade. Se vocês não orarem por mim, eu sozinho não sou campeão. É mesmo. E era o apóstolo, foi o apóstolo mais usado por Deus. Mas é verdade. E ele depois fala aqui, vistam toda a armadura de Deus, ele diz isto 2 vezes, para nós termos a consciência da importância. Eu posso ter fé, se não tiver amor, estou nu. É isso. É isso, é verdade. É como o Paulo estava a falar, eu se não for uma pessoa íntegra, eu estou exposto ao mal. Pela minha falta de integridade. Então está a falar aqui uma questão de conduta. A justiça, está aqui a couraça da justiça, é composta de 2 coisas. É o cinto da verdade e a couraça da justiça. Exato. Irmão, quem não deve não teme. É isso. Quem fala a verdade não vacila, não tem medo. É isso mesmo. Mas eu posso falar a verdade e ser fraco na fé. Dá certo. Como é que eu digo? Porque repare, certo. nós podemos estar, por exemplo, o escudo da fé. A Bíblia diz que o escudo da fé é para quê? Para apagar. É. Apagar é não deixar resíduos. Exato. Porque por exemplo, há uma pessoa que está sentada no café. E então depois chega a outra e diz, olha, sabes uma coisa, há bocadinho estava aqui a ouvir uma conversa que não gostei. Então o que é que foi? A dizer que o teu marido anda com a outra. A mulher disse. Isto é o quê? Hã? A mulher disse. Mulher disse. Mulher disse. É escobice. É cosquice. O que é isso? São dardos inflamados do maligno. Queres um dardo inflamado do maligno? Tu nunca vais ser ninguém na vida. Isso é um dardo inflamado do maligno. Isso põe a pessoa em baixo. Claro que põe. O objetivo é esse. É esse. Se nós não estivermos fortalecidos na fé e dizer, não, calma, maior eu tenho em mim, portanto essa palavra para mim não cola. Tu repara, se alguém teve todas as condições para ficar deprimido, foi Jesus que foi apanhado com as defesas a 0. É verdade. Exato. Mas a carne estava fraca, mas o espírito estava pronto. É isso. É o que a Bíblia ensina. A carne é fraca e o espírito tem que ficar mais O forte. espírito está pronto. O espírito está pronto. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia, quando eu estou fraco, eu sou forte. É verdade. Sabes porquê? Porque aí nós já não... A Bíblia tem um provérbio que diz, ninguém se estribe no seu próprio entendimento. Ou seja, eu sei tudo, eu sou capaz, eu sou o maior, eu sou uma pessoa convencida, não há ninguém como eu, o quê? A Laurinda pede-me uma banana. O Paulo é um cascalho, eu é que sou o maior e tal. Essas pessoas têm o ego muito grande, mas aquilo é como o Paulo estava a dizer, são inchados, mas tu vais lá com um piquinho, aquilo desaparece tudo. Ou seja, nós temos que estar fortalecidos. É uma das coisas que eu aprendi com Deus, é o seguinte, nós temos que ter, a vitória de Jesus foi ele ter a consciência de quem ele era. É isso mesmo. Assim como Eu não sou ser filho de superior, Deus. também não ser inferior. Carla? Assim não ser nem superior. Nem altiva. Exatamente. O Paulo nunca disse, eu sou maior. Não, a Bíblia declara que ele era irrepreensível na lei, que ele era isto, que ele era o... Mas tu nunca vês Paulo dizer, eu cheio do Espírito Santo. Paulo nunca se exaltou. Ele dizia só uma coisa, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou fruto da obra do Espírito em mim. É isso mesmo. Estás a ver? Então, ele já não... Porquê é que ele dizia assim? Posso tudo naquele que me fortalece. Posso tudo em quem? Naquele.
não é em mim, Não. não é nos meus recursos. Jesus. Estás a ver, André? É porque às vezes nós temos muita tendência a dizer assim, não, tenho uma boa conta bancária, estou descansado e não sei o quê. Entretanto, veio uma bancarrota e o dinheiro que tu tinhas vale zero. Portanto, nós não nos podemos estribar no nosso próprio entendimento. Não. Nós temos que fazer, na nossa vida tem que acontecer como aconteceu com o Paulo, é cair do cavalo. É isso. É cair do cavalo. E quando o Paulo cai do cavalo, ele mergulha numa outra realidade. É verdade. E ele diz, caramba, e pensava eu que era um sabichão. Afinal de contas vem um homem simples, trouxe palavras simples e baralhou-me completamente a cabeça. Exato. E ele começa a valorizar o quê? A simplicidade do Evangelho. É verdade. Por isso é que eu não gosto muito por exemplo, os estudos que nós estamos a fazer aqui são muito proveitosos. Eu não gosto muito de grandes estudos e o cavalo branco, o cavalo azul, o cavalo amarelo. Eu vou falar do Apocalipse a pessoas que nem sequer entendem o Evangelho. Nem o Evangelho está a produzir fruto na vida deles, mas já querem mostrar alguma coisa. Sabes o que é que essas pessoas são? Figueiras sem fruto. Têm muita folha e pouca fruta. Sabes o que é que lhes acontece? Secam-se. Secam-se. E aqui o Paulo está a falar exatamente da nossa vida. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade e a couraça da justiça. Exato. Justiça e verdade. É que nos faz andar direitos, cabeça erguida. É isso. A couraça não permite que eles se baixem. Eles estão altivos. Exato. É a postura que Deus quer que nós tenhamos na vida. É isso. Eu estou a dar o meu parecer, não verdade. estou a fazer a cabeça. Não, mas é Eu estou a verdade. dar o meu parecer. E depois ele fala, vestido da couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Ou seja, o caminho reto. Fala em caminho, em conduta. Além disso, usem o escudo da fé. Porquê? Porque Jesus foi isso que ele fez. O escudo e a espada são duas armas. O escudo é arma de defesa, não é? A fé é uma arma de defesa. A fé é quando dizem, olha Jairo, a tua filha está morta, e Jesus diz, calma, Jairo, não temas, creia somente. É verdade. O que é isto? É o escudo da fé. É. Para apagar o dardo inflamado do maligno. Jairo, eu ainda não cheguei lá, tu não me chamaste para lá ir a casa. Eu já cheguei a casa. Barimba-te lá para as notícias, porque as notícias vão sair quando eu chegar e fizer o que tenho a fazer. Exato. Porque enquanto Jesus não der o amém, está tudo em aberto. Verdade. É isso. Ainda que os nossos olhos possam negar, porque há uma tendência dos nossos olhos físicos negarem a nossa fé. Como é que eu posso acreditar que a minha vida vai melhorar se a minha vida está um caos? Eu estou a falar coisas pelas quais eu passei. Verdade. Eu li a Bíblia, eu fazia tudo. Eu uma vez zanguei com Deus e disse, Senhor, faço tudo certo, nunca falas comigo. Toda a gente diz, o Senhor falou, Deus não falava comigo. E houve uma noite que eu disse, não, Deus, eu estou zangado contigo, então eu faço tudo certinho. Lá está o tal culto do merecimento. Exato. Eu mereço que tu fales comigo. Aquele fuma, tu falas com ele. O outro não sei quem, falas com ele. E eu porto-me bem, não falas comigo. Está certo. Parece que a minha conduta me dava o direito de exigir de Deus alguma coisa. É burrice. Hoje eu sei que foi autêntico. Mas Deus foi tão misericordioso que nessa noite Ele visitou-me. É, graças a Deus. E tocou. Eu senti tangivelmente, a Celeste estava ao meu lado, até deu um pulo. Eu senti, eu gritei logo, o Senhor tocou. Como quem diz, então, já que não falo contigo, ao menos toque-te. E é curioso que a partir daí, foi uma coisa tão real, tão palpável, que isso mexeu muito comigo. É isso. Nunca mais disse isso. Depois passei por outra fase, que era a fase da negação. Vou ensinar o quê? Deus não me deu dom de ensino. Deus não me deu dom de ensino. Deus não me deu dom de ensino. Eu estava a negar um dom que Deus me tinha dado. Ou seja, eu estava a ser pedra de tropeço a mim próprio. Exato. Porque em mim o tentador vinha e dizia assim, não, tu tens a mania que sabes. Vocês eu estou a falar coisas reais. Porque o diabo tenta-nos no pensamento. A mente é que é o campo da batalha. É mesmo. E eu digo assim, realmente é verdade. Quem sou eu agora para Deus me usar? Sim, senhora. Quem sou eu para Deus me usar? Nunca mesmo. andei em igrejas, nunca não sei o quê. Ia lá para a católica por causa das miúdas. Eu tocar viola por causa das miúdas. E não sei o quê, mesmo assim fui posto na rua, porque tinha as velhas a bater o pé. Fui posto na rua. E eu não tinha consciência, de que na verdade é da simplicidade, da nossa simplicidade. O André pode ser um excelente evangelista. Se
Porque não é a tua capacidade nem a falta dela, é a tua disponibilidade. Se tu dispuseres o teu coração para Deus, Deus faz de ti um doutor, Deus faz de ti aquilo que Ele quiser fazer de ti, não tenhas dúvida nenhuma. Não é tu nunca podes olhar para dizer, não, eu tenho um retardado de mente, tenho não sei o quê, tenho não sei quanto, já não sou uma pessoa igual às outras. Isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo mesmo. Tu não escolheste ser assim. Mas se Deus entender usar-te assim, ainda maior é a glória. Porque Ele vai-te usar uma pessoa de quem ninguém espera nada, Ele vai surpreender as pessoas pela manifestação do Espírito dele em ti. Estás a perceber? Agora, Deus só quer é que tu abras o coração para Ele e mais nada. Mais nada. É isso mesmo. Eu já tenho aqui 2 exemplos. É Davi. verdade. Ninguém estava à espera do Davi. Quando Samuel foi lá ao Belenita, à casa de Belenita, disse assim, não, Deus, este é grande, então é este, eu vou ungir este. E Deus disse, não é esse. Chama o resto. E depois está lá o resto e ele disse, olha, o senhor não tens mais algum filho? Tenho, mas aquele está lá, aquele é um badameco que está lá. Olha esse badameco que Deus quer. E foi o que deu a vitória ao povo. Foi o que foi usado por Deus. Foi achado um homem segundo o coração de Deus. Também errou, também eu erro. Ou pensas que é só tu? Não há ninguém que não erre. Não há ninguém que não falhe. Agora, tu tens que acreditar em Deus. E tens que acreditar que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Estás a ver? É a tua disponibilidade. Não é preciso mais nada. É só a tua disponibilidade. E dizer assim, espera lá, a palavra de Deus faz sentido. Tu há bocadinho estavas a falar, citaste a palavra de Deus, não é? Isso é que é importante. E o Paulo está aqui a dizer isso mesmo. E depois usem o capacete da salvação. A mente de Cristo. A mente de Cristo. E tu tens que permitir que o Espírito de Deus crie em ti a mente de Cristo. É dizer, tudo é possível para mim. Com maior dificuldade, com menor dificuldade, tudo é possível para mim. Nada me está a dar. Como filho de Deus, somos herdeiros. Portanto, se a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo que é dele é teu. Está ao teu alcance. Agora, uma questão é da tua entrega. E depois é uma coisa muito importante, que isso é o lado mais difícil para nós. É tomar a cruz. O lado mais difícil para mim foi tomar a cruz. E o sacrifício para mim ainda não está concluído. Ainda vou a caminho do Calvário, do meu Calvário. É isso mesmo. Porque a cada dia eu tenho que ser uma pessoa melhor, a cada dia eu tenho que ser transformado. Eu também tenho a consciência das minhas fraquezas, tenho a consciência das minhas fragilidades. Ou tu pensas que é tudo campeões? Na fé não há campeões. É verdade. Vais ler Hebreus 11, tu não vês lá campeão nenhum. Vês homens que alcançaram grandes coisas pela obediência a Deus. Mais nada. É verdade. E glorificaram a Deus, porque só pode glorificar a Deus aquele que quando é fraco é forte. Porque quando forte é forte, vai buscar a sua própria glória. Fui eu, foi o meu braço, foi a minha capacidade. Percebes, André? Mas quando na verdade nós temos a consciência da nossa fraqueza e Deus nos leva a fazer coisas que até nós ficamos assim, uau, fui eu! Uau! Eu chego a ver vídeos da igreja, quando eu prego, chego a ver vídeos da igreja e digo assim, onde é que eu fui buscar aquilo? Onde é que eu fui buscar aquilo? Porquê? Porque é Deus que dá e nós ficamos assim, olha, eu precisava de ouvir isto. É engraçado, estás a ver? Por isso é que tu nunca tenhas uma imagem negativa acerca de ti. O amor que Deus tem por nós é o mesmo amor que Deus tem por ti. Exatamente a mesma coisa. Portanto, tu és capaz de todas as coisas. Agora, não tem costes. Luta. Ser uma pessoa proativa. Luta. Não. Eu quero conquistar os meus objetivos. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero que a minha família se honre. Eu quero honrar a minha família. Está aqui. Para os filhos serem obedientes aos pais, porque assim honram a Deus. E é o primeiro mandamento com promessa. Todos os outros mandamentos não são, mas este é o primeiro mandamento com promessa. E não é pelos laços da religião, é pela mudança de caráter. É pela transformação do nosso entendimento. Exato. Percebes? Porque a personalidade está lá, és tu. Tu és tu. Agora, a partir daí, eu estou a falar para ti, eu estou a falar para todos. É igual. A carapuça é igual para todos. Exatamente. Depende do tamanho da cabeça, mas a carapuça é igual. A carapuça é igual. Portanto, nunca tu entres num caminho de negação. Nunca tu entres num caminho de negação. Não. Tu, por exemplo, quiseste aprender viola, andaste a aprender viola, depois largaste a viola. Tu és uma pessoa inconstante. Tu tens que ser uma pessoa constantemente constante. Porquê? Supõe tu que eu sou teu patrão e dou-te uma tarefa para cumprir e tu és uma pessoa inconstante. Hoje fazes, amanhã não fazes. Tu és uma pessoa merecedora de confiança? Não. Não.
Mas isso está na mão de quem? Do patrão ou da tua? Na minha mão. É isso mesmo. É isso. E vais cumprir, vais calar o patrão. Exatamente. E quando erras e quando falhas, tu tens que ser uma pessoa nobre. É assumir o erro. Não é assobiar para o lado, é assumir o erro. Isso é nobre. Isso é nobre. É uma questão de nobreza. Não, desculpa, eu realmente tive mal, foi inconsciente, não foi por mal e tal. Então pronto, ok. Porque todos nós somos dignos de uma segunda oportunidade. Todos nós. Estás a ver, André? Portanto, esta palavra veio não estava programada por nós, mas veio por Deus, para que tu tenhas uma imagem acerca de ti completamente diferente. Completamente diferente. Exato. Tu és uma pessoa capaz como todas as É outras. verdade, é isso mesmo. Houve uma vez um rapaz que foi para a guerra e perdeu as pernas. Se fossem outras pessoas, ficavam em casa porque eram paralíticos, não tinham as pernas, estavam botados. Sabes o que é que ele fazia? Pedia aos amigos para o levarem para o bairro e ele ia pregar o Evangelho ao bairro. Uma cadeira de rodas, lá estava ele. E salvou muitas vidas. Estás a ver? E nunca se lamentou por ter perdido as pernas. Eu perdi as pernas, mas não perdi a minha fé. É isso mesmo. Então essa fé eu tenho que a anunciar. Graças a Estás a Deus. ver, André? São exemplos de vida que nos trazem um grande encorajamento e um estímulo para estimular. As coisas, quando são difíceis, é o que eu costumo dizer, quando as coisas são difíceis, aí é que dá pica. As coisas fáceis. Já está feito. Agora, as coisas difíceis, pensam que eu não sou capaz. Eu vou-lhes mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou-lhes mostrar que sou capaz, que sou competente. E eles vão ficar de queixo caído. Estás a ver? É um ponto de honra. E está ao teu alcance. Está ao teu alcance. Tu sabes que eu brinco contigo, sou muito brincalhão, mas agora estou-te a falar mesmo de uma forma muito séria, muito séria. Tu és um miúdo fantástico, és um miúdo dócil. Está tudo na tua mão. Está tudo na tua mão. Com um apoio daqui, com um apoio dali, tu vais lá. É isso que eu ia dizer, quando não conseguires, tens aqui muitas Tens que pedir ajuda. Tens que pedir ajuda. André, tens que pedir ajuda. Pastor, quantas vezes foste lá ao gabinete falar comigo? É verdade ou é mentira? Então a gente tem que abrir o coração quando temos alguma coisa que não está bem. E eu vim expor aquilo que tu falaste comigo. Cá para fora. Não. Então sou digno da tua confiança. Sou ou não sou? Então pronto, tu tens aqui irmãos dignos da tua confiança. E que estão aqui para te ajudar em tudo aquilo que for preciso. Agora, tu tens que te deixar ajudar. Porque a ajuda veio em resposta ao teu esforço. Esforça-te e eu te ajudarei. Porque não há ajuda sem esforço. Assim como o irmão também disse agora, tu não precisas, se houver alguma coisa, não precisas dizer concretamente o que é. Pedes, por exemplo, para orarem por ti. Orarem, olha, Carlos, olha, chegas à igreja e chegas ao grupo de intercessão. E diz assim, eu preciso que vocês orem por mim. Não precisa estar a explicar o quê? Não precisas explicar, olha, estou a passar por uma situação complicada. Se quiseres abrir o teu coração, vens ter comigo, abres o teu coração, ou com um irmão qualquer, não tem problema nenhum. Ali não há cosquices. Mas quando tu tiveres uma situação desse tipo, tu abres o teu coração, porque só o falares as coisas já tiras peso de cima. E isso é que é levar a carga uns dos outros. Eu não posso levar a tua carga se tu não a partilhares comigo. Jesus não podia levar a carga de ninguém se o mundo não tivesse partilhado com ele os problemas que tinha. E ele não tivesse a consciência dos problemas que tinha. Ainda estás a gravar. Irmãos, não vos quero tomar mais tempo. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Espero que esta conversa tenha sido proveitosa, porque provavelmente vocês também terão situações na vossa vida em que vocês estão em baixo e às vezes eu passei uma vez um momento na minha vida de isolamento e só me vieram coisas más à minha cabeça. Eu sou honesto. Pastor, sim, nós somos o alvo preferido do diabo. O diabo com aqueles que tem na mão não se chateia, só manda. Agora ele quer conquistar aqueles que não têm na mão. É isso mesmo. Então nós somos os alvos dele. É verdade, sim, senhor. E então temos que ter essa consciência. Agora não temos que ter medo dele. Nós temos que ser altivos com a couraça da justiça e com a verdade, e com o cinto da verdade, e fazer-lhe frente e dizer, mas tu pensas que tu me metes medo? Tu sai da minha frente. É isso mesmo. E é assim que nós temos que nos colocar. Eu entrego no final. Queremos, da nossa parte, com todo o amor de Cristo, queremos vos dar um grande abraço. Uma santa noite. Mais uma vez reforçamos o nosso convite para nos visitarem na Rua Gilianos,
número 13, aqui no Lavradio, que é a chamada Rua Torta, mais conhecida pela Rua Torta. E realmente é verdade, porque lá no Montijo há a Rua Direita, que é a rua mais torta do Montijo, é a Rua Direita. Um grande abraço para vocês da nossa parte e lá vos aguardamos e marcamos encontro de 2 a 8 dias, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e vos use acima de tudo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia.